igreja. Que bom que vocês estão aqui, né, em mais uma reunião online. Porque a gente não agora desperta a nossa alma e adoramos juntos o nosso Senhor. Vamos lá. Existe um som que eu amo ouvir, são os passos do Salvador ao andar nesse lugar de oração. Louvamos e Ele ouve a fé. Existe um som que eu amo ouvir, são os passos do Salvador ao andar nesse lugar de oração. Adoramos e Ele ouve a fé. Oh, Ele nos ouve. Vamos cantar, desperta. Desperta minha alma e canta ao Senhor. Canta ao Senhor. Oh, desperta minha alma e canta ao Senhor. Canta ao Senhor. Nós cantamos, Jesus. Mas existe um som transformador, o som do seu povo ao orar. Desperte já quem dormindo está, é tempo de adorar. Desperta minha alma e canta ao Senhor. Canta ao Senhor. Oh, desperta minha alma e canta ao Senhor. Canta ao Senhor. Quando Ele agir, quando eu orar, caminhos Ele abrirá, suas promessas cumprirá. Quando Ele agir, não tema mais, todo o inferno tremerá. Saudai a Deus, saudai o Rei. Hey, oh, deixa o Rei da Glória aqui entrar. Hey, prostramos em joelhos pra adorar. Hey, de louvor vamos encher esse lugar. Vamos lá, desperta. Desperta minha alma e canta ao Senhor. Canta ao Senhor. Oh, desperta minha alma e canta ao Senhor. Canta ao Senhor. Quando Ele agir, quando eu orar, caminhos Ele abrirá, suas promessas cumprirá. Quando Ele agir, não tema mais, todo o inferno tremerá. Saudai a Deus, saudai o Rei. Aleluia, obrigado, Jesus, pelo teu amor. Quero convidar você nesse momento aí na sua casa a juntos adorar Jesus. Vamos lá.
com todo o nosso coração. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Por isso cantamos: Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nós cantamos: me aceitas, me aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ele venceu a morte, e esse amor que nos conquistou nos chama nesta hora a adorá-lo. Abra seu coração e vamos dizer, vamos adorá-lo. Profundo amor lava meu interior, escuta o meu clamor, te dou tudo que sou. Cantarei, Jesus, te buscarei, mas te conhecerei, por ti eu viverei.
Olá, igreja! Olá, igreja, tudo bem? Muito feliz de estar conectado nesse domingo. A verdade é que a gente está tendo um dia incrível na nossa casa. No nosso primeiro bloco, a gente teve o privilégio de escutar do nosso pastor sênior, Brian Houston, e foi fantástico, né, Rafa? Foi realmente lindo. Sim, é sempre um prazer ouvir do nosso pastor sênior e estar junto nessa caminhada, ouvindo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E nesse bloco da tarde é um bloco especial, onde a gente vai ter uma palavra especial, diferente também do bloco da manhã, e a gente pode ter esse momento juntos. E algo que a gente gosta de fazer, e a gente toma um momento em todas as nossas reuniões, é de compartilhar alguns motivos de gratidão, aquilo que Deus tem feito na vida das pessoas. E nós temos aqui pessoas agradecendo a Deus por um novo emprego em meio à pandemia. Nós sabemos que são tempos difíceis, mas nós temos pessoas aqui agradecendo a Deus por conseguir um emprego durante esse período. Nós temos também pessoas agradecendo a Deus pelo seu casamento. Temos uma pessoa aqui agradecendo a Deus pelo seu aniversário. Se você fez aniversário em junho, parabéns, Deus te abençoe, nós celebramos você. Temos aqui uma pessoa agradecendo a Deus, dizendo assim que eu agradeço a Deus em meio a essa pandemia, esse tempo difícil, estar passando por uma doença, mas saber que Deus está sempre ao meu lado. Eu agradeço por Ele não me deixar abalar e por me sentir em paz durante esse tempo todo. Lindo ver isso. Lindo ver, Pedro, também o que Deus está fazendo. Duas pessoas aqui agradecendo a Deus por comprar o seu primeiro apartamento. Uau. Nós celebramos com você, parabéns. E muitas pessoas ainda crendo que durante esse período Deus vai responder às suas orações. Amém. A verdade é que a gente é uma família de fé, então também se você está nos visitando, seja muito bem-vindo, e a gente celebra junto com a nossa família, celebra aquilo que as pessoas estão conquistando, tendo certeza que é Deus agindo no nosso meio. E eu tenho aqui nas minhas mãos também nossos pedidos de oração. A gente compartilha com a nossa igreja assim a nossa gratidão a Deus, mas também nós tomamos um tempo para orar sobre aquilo que pessoas na nossa casa estão passando. Então vai aparecer um link, você pode estar preenchendo também com o seu pedido de oração. Eu tenho nas minhas mãos alguns pedidos aqui, pessoas crendo em Deus por cura de depressão, cura de câncer, cura também de ansiedade, pessoas crendo na provisão financeira, numa oportunidade de emprego, outras pessoas aqui crendo também para que a pessoa venha continuar no emprego que ela hoje está. Enfim, pessoas crendo em restauração familiar, seja qual o pedido. A gente crê num Deus que está agindo, a gente crê num Deus de milagres, e nós vamos orar nesse momento, crendo realmente que Deus vai fazer algo significante em cada vida. Então eu gostaria de te convidar a levantar a sua fé. Talvez você aí na sua casa hoje está passando por algo, e seja na área profissional, talvez seja na área familiar, nós vamos crer que Deus vai fazer algo incrível na sua vida também. Então vamos juntos orar e levantar a nossa fé a Deus. Pai, obrigado, Deus, pelo privilégio que é poder estar reunido como família. E nós cremos, ó Deus, que Tu conhece cada situação, Tu conhece cada coração, Jesus. Que Tu venha, Senhor, fazer aquilo que só Tu pode fazer, que Tu venha trazer a Tua paz, que Tu venha, Senhor, abrir portas de emprego, que Tu venha também, ó Pai, operar milagres nesse momento, que pessoas venham ser curadas, Senhor, seja da depressão, seja de síndrome de pânico, qual seja, Senhor, a enfermidade, nós declaramos o Teu nome, Jesus, sobre cada vida, e nós juntos, ó Pai, cremos, ó Pai, que o Teu reino venha através de nós, nas nossas vidas, no nome de Jesus, e todos juntos dizemos amém. Amém, amém. Amém. E durante esse período, Pedro, a nossa igreja tem sido a resposta de oração para muitas pessoas, pessoas que estão em necessidade. E vamos continuar sendo essa resposta, não somente para uma semana ou duas, mas por quanto tempo for necessário. Através da nossa igreja, nós já fomos capazes de entregar mais de 1.000 cestas básicas aqui em São Paulo, e tem sido assim incrível ver o número de pessoas que têm sido abençoadas, não somente em São Paulo, mas Buenos Aires, também em Monte Rei e em todo o nosso continente, Montevidéu também, Venezuela. Aquilo que Deus tem feito é incrível. Em Provérbios capítulo 3, versículo 28, diz assim: não diga a seu próximo, volte amanhã e eu darei algo a você, se você pode ajudá-lo hoje. Então, se nós podemos ajudar hoje, se você se encontra na posição que você pode ajudar uma pessoa hoje, vamos tomar um momento então para ajudar, para ser generosos com as nossas finanças e causar um impacto na vida das pessoas. O que nós vamos fazer nesse momento é ver um vídeo que vai dar todas as instruções de como nós podemos trazer a nossa oferta e os nossos dízimos, e logo após disso nós vamos fazer uma oração abençoando todas as nossas ofertas.
Contribuir online é prático e seguro. Veja como é fácil. Acesse rio.sou/igreja online e vá até a seção que mostra as maneiras de contribuir. Você pode contribuir através de transferência bancária ou através do aplicativo Hillsong Give. Obrigado por investir na vida de outros. Muito bem, igreja, vamos orar então e abençoar os nossos dízimos e ofertas. Pai, nós te agradecemos por esse momento que nós podemos expressar a nossa generosidade ao Senhor e nós oramos, Deus, que através dos nossos dízimos e ofertas, essa nação possa ser abençoada, o nosso continente possa ser impactado pelo teu amor, pela tua graça, por todo o seu carinho que o Senhor tem pelas nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. E, gente, a gente está super empolgado, cheio de expectativa por aquilo que está por vir na nossa igreja. No dia 10 de julho, a gente vai ter a nossa Noite de DNA. Noite de DNA, para você talvez que é novo e está se perguntando do que se trata, é onde a gente pode compartilhar da visão, do coração, da cultura da nossa casa. A gente vai ter o privilégio de escutar dos nossos pastores líderes, Cris e Lucy. A gente sabe que vai ser super impactante, então vamos estar convidando pessoas, vamos ter certeza que todos nós estaremos conectados nessa sexta-feira e será às 8h30 da noite. E também, Rafa, o que a gente tem? No dia 17 de julho, nós temos a Noite de Sisterhood. A Noite de Sisterhood é uma noite onde as mulheres da nossa igreja podem se conectar com a nossa pastora Lucy Mendes, que ela traz uma mensagem especial. Vamos estar preparados para aquilo que Deus vai fazer, mas eu sei que as mulheres gostam de se planejar com antecedência, então você pode colocar aí na sua agenda, 17 de julho, para a Noite de Sisterhood, também às 8h30 da noite. Muito bom, e agora a gente vai poder ter o grande privilégio de escutar a palavra de Deus, e hoje quem vai estar compartilhando a palavra é o pastor Rafael Bittencourt. Então eu gostaria de encorajar, daí da onde você está, talvez tomar um tempo para pegar um bloco de notas, para estar anotando essa mensagem que a gente tem certeza que Deus vai falar aos nossos corações. Então vamos nos conectar a essa mensagem. Olá, igreja! Que bom a gente poder estar conectado. Eu espero que você tenha tido uma semana maravilhosa e eu tenho uma palavra que eu gostaria de compartilhar com a gente hoje, que está lá no livro de Marcos, no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 35 ao versículo 41, uma passagem muito conhecida das Escrituras, e ela diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, Jesus dizendo: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo d'água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O título dessa mensagem é Descansando na Tempestade. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos, se você se sentir confortável, bem onde você está. Vamos orar ao Senhor pedindo para Ele falar aos nossos corações. Pai, muito obrigado por essa porção da Tua Palavra. Pai, que essa porção da Tua Palavra possa inspirar no nosso coração algo muito especial, possa inspirar transformação, possa inspirar mudança, possa gerar fé, possa mudar a nossa forma de ver o mundo, Pai. Pai, que nós possamos ser transformados pelo poder da Tua Palavra, para que nós possamos experimentar qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade para nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, e todos juntos dizemos bem forte: amém. Eu não sei se você já esteve dirigindo e sabe quando você consegue ver as nuvens de uma tempestade ao longe?
Eu lembro quando criança, eu gostava muito de olhar ao longe e ver aquelas tempestades, aquelas nuvens de tempestade. E eu não sei se você também já teve a experiência de, depois de você ver essas nuvens de tempestade, você se aproximar dessa nuvem ao ponto de você entrar naquela tempestade. Existe uma experiência muito diferente de nós vermos uma tempestade ao nós estarmos no meio de uma tempestade. Eu lembro também já de estar dirigindo em meio à tempestade e a tempestade às vezes ela se torna tão forte que você começa a não conseguir ver muito o que está à sua frente, você começa a talvez ficar com sentimentos diferentes do que você estava ao ver a tempestade de longe. Eu não sei se você já sentiu em um momento dentro de uma tempestade onde você talvez sente que você perde o controle da situação e talvez a melhor decisão naquele momento é você parar e esperar um pouco aquela tempestade passar. A verdade é que muitas coisas acontecem quando a gente está no meio de uma tempestade. Quando a gente olha para a história dos discípulos, quando a gente percebe que os discípulos eram pescadores experientes, que estavam acostumados a enfrentar tempestades, mesmo com essa experiência, mesmo com talvez já a oportunidade de já terem tido em outras tempestades, diante de uma nova tempestade, eles se sentem completamente, talvez, desamparados, eles se sentem com medo. E quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente olha para a experiência dos discípulos, eu não sei se você já se sentiu como os discípulos. Talvez você está diante de uma situação nova, talvez você está diante de um novo momento que talvez possa se assemelhar a você com uma tempestade. Talvez a gente pode também observar as nossas perdas, o nosso sofrimento, a nossa dor, como momentos novos onde a gente experimenta algo talvez que a gente não gostaria de estar experimentando, talvez a gente está no meio de uma situação que a gente não gostaria de estar e talvez mesmo com uma experiência, mesmo talvez passando por algo semelhante no passado, como os discípulos, você pode estar se vendo diante de uma situação nova e você começa a perder um pouco o controle dessa situação, você começa a talvez experimentar emoções nessa nova situação. E sabe o que acho muito interessante nessa passagem das Escrituras? O que eu acho interessante nessa passagem é que o fato de Jesus estar no barco com os seus discípulos não impediu eles de estarem no meio de uma tempestade. E o fato de Jesus estar no barco com os seus discípulos não mudou a realidade de emoções surgirem dentro do coração dos discípulos que talvez eles nunca tinham sentido daquela forma antes. Quando a gente olha para a nossa vida, a gente pode aplicar esse mesmo contexto. O fato de nós estarmos caminhando com Jesus não impede que nós enfrentemos tempestades da nossa vida. O fato de nós estarmos com Jesus no nosso barco não talvez vai impedir que nós enfrentemos dor, talvez impedir que nós possamos enfrentar sofrimento, possamos enfrentar perdas. E quando a gente olha para esse texto que nós lemos, é interessante como a Bíblia deixa bem claro que existiam mais de um barco naquele momento onde eles estavam atravessando por o outro lado, mas mostrava que existiam algumas pessoas que estavam mais próximas de Jesus naquele barco específico. E essa imagem é exatamente a imagem de nós que escolhemos caminhar com Jesus, ou talvez você que escolheu se conectar nessa mensagem, escolheu se aproximar de Jesus. O fato de nós estarmos próximos de Jesus não vai impedir que tempestade nos alcance. O fato de nós estarmos próximos de Jesus não vai impedir que certas emoções nos alcancem. Eu amo o livro de Tiago, quando ele fala sobre o profeta Elias. Tiago, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Eu amo que a Bíblia fala como Elias era um homem sujeito a sentimentos. E quando a gente olha para nós
Nós somos pessoas, nós somos humanos, sujeito a sentimentos. Mesmo sujeito a sentimentos, diz que ele orou com instância ou com perseverança. Algumas versões diz ele orou incessantemente e para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Olha que imagem interessante. Elias, um homem sujeito a sentimentos, um homem sujeito a emoções, ele orou a tal ponto de que por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Isso significa que você não precisa sentir, talvez, culpado por sentir certos tipos de emoções. Você sabe que lá em 1 Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 5, conta uma história sobre Elias. Diz que Elias ele estava sendo perseguido e ele realmente confronta o rei. E o rei estava desobedecendo a Deus e Elias confronta o rei ao ponto de ele se ver em um confronto com 450 outros profetas de um Deus chamado Baal. E nesse confronto, a gente vê que Elias ele consegue demonstrar diante de todo o reino, diante de 450 profetas inimigos, o quanto o Deus dele era poderoso. Sabe que em 1 Reis 19, de 1 a 5, um dia depois desse grande confronto, onde Elias foi diante de todas as pessoas do reino, diante do rei, colocado como uma pessoa que realmente servia ao Deus verdadeiro. Um dia depois ele recebe uma ameaça, e diz assim lá em 1 Reis capítulo 19, versículos de 1 a 5. O rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Agora vejam, o mesmo homem que tinha acabado de matar 450 profetas inimigos, que tinha sido exaltado diante de uma nação inteira, diz assim no versículo 3, Elias ficou com medo. E para salvar a sua vida, ele fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Uau, é tão incrível como nós podemos ser sensíveis a tantos tipos de emoções, tantos tipos de sentimentos. E você sabe que alguns psicólogos eles dizem que existem 7 tipos de emoções básicas. E dessas 7 emoções básicas, nós podemos sentir aproximadamente 450 diferentes tipos de sentimentos. E sabe o que eu fico pensando? Sabia que Deus que nos fez com todos esses tipos de sentimentos? Deus que nos fez com todos esses tipos de emoções. Você não precisa se culpar por sentir determinados sentimentos. Você não precisa se culpar por talvez se sentir tão estável. Mas você sabe, além de tudo isso, você sabe qual é a grande beleza de nós nos olharmos dessa forma? Olharmos entendendo que Deus nos fez do jeito que nós somos. Isso nos mostra que a forma como nós nos sentimos não determina aquilo que nós vamos ver e não determina aquilo que nós vamos viver. Porque se a gente chegou à conclusão de que o fato de nós estarmos próximos a Jesus não impede de nós vivermos tempestades, ou não impede de nós sentirmos certos tipos de sentimentos, a diferença é que ao estarmos perto de Jesus, isso muda completamente a forma como nós olhamos para as tempestades que estão diante de nós e muda completamente a forma como nós lidamos com as nossas emoções e como nós lidamos com os nossos sentimentos. Eu olho para os discípulos e é muito interessante como logo ao se verem naquela tempestade, logo ao sentirem todo tipo de medo no seu coração, eles correm para Jesus. Mas sabe o que eles falam para Jesus, como a gente leu? Ao invés de perguntar, Jesus, como que você consegue descansar no meio dessa tempestade? Interessante que os discípulos fazem uma pergunta assim, eles culpam a Jesus. Jesus, você não se importa que a gente morra?
E é interessante como a forma como nós lidamos ou reagimos às tempestades, a forma como nós lidamos ou reagimos aos nossos sentimentos, ele vai determinar muito a forma como nós vamos viver aquilo que está diante de nós, a forma como nós vamos navegar as tempestades que nós estamos, a forma como nós vamos entregar a Deus aquilo que nós estamos vivendo. Você sabe que é aqui que Jesus mostra que a fé, ela não é um sentimento. A fé é como nós reagimos às tempestades da vida, e a fé é como nós reagimos aos nossos sentimentos. Aonde nós colocamos a nossa confiança em meio às nossas tempestades e em meio ao turbilhão dos nossos sentimentos, isso é a fé. E a pergunta que eu te faço é: aonde você tem colocado a sua confiança no meio das tempestades da vida? Aonde você tem colocado a sua confiança no meio desse turbilhão de emoções que nós podemos sentir durante a nossa vida? E Jesus, olhando para aquela tempestade, ele acalmou aquela tempestade e ele mostrou aonde estava a confiança dele, ao ponto dele poder descansar no meio daquela tempestade. A confiança de Jesus estava no nosso Deus. Ele olha para aquela tempestade e ele declara a autoridade que ele tinha em Deus, acalmando até aqueles ventos e aquelas ondas. E os discípulos falam: quem é esse que pode acalmar os ventos e as ondas? Esse é o nosso Deus. Essa é a autoridade que nós temos para olhar para as nossas tempestades, para olhar para os nossos sentimentos e acalmar eles, e para mostrar para o nosso coração aonde está a nossa confiança. E eu queria falar sobre 3 formas de que nós podemos colocar a nossa confiança em Deus. A primeira delas é nos lembrar daquilo que nos dá esperança. Ao nos lembrarmos daquilo que nos dá esperança, nós estamos colocando a nossa confiança em Deus. Nós estamos acalmando as nossas tempestades, nós estamos acalmando as nossas emoções. No livro de Lamentações, o profeta Jeremias, ele diz assim: quando eu lembro da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Ele estava dizendo: quando eu lembro das minhas tempestades, das minhas emoções, eu lembro-me bem disso tudo, e minha alma, ela desfalece dentro de mim. Todavia, eu lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Elas renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Eu digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele eu porei a minha esperança, porque o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar pela salvação do Senhor tranquilo. E eu queria declarar essa palavra sobre a sua vida. Vamos nos lembrar daquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é o amor do nosso Senhor por nós. É lembrar que as misericórdias dele se renovam. Elas são novas todas as manhãs, elas são inesgotáveis. Quando as tempestades talvez tomarem conta do seu coração, quando talvez os seus sentimentos eles se levantarem dentro de você, as suas emoções, lembre-se que se as misericórdias do Senhor, elas são inesgotáveis para a sua vida. O Salmo no capítulo 56, versículo 3 a 4 diz assim: quando eu estou com medo, e eu amo que o salmista reconhece o seu sentimento. Ele diz assim: eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Eu confio em Deus e eu o louvo pelo que ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada. O que me podem fazer simples seres humanos? Quando as suas emoções se levantarem dentro de você, lembre-se de quem você confia. A segunda forma que eu queria lembrar que nós podemos colocar a nossa confiança no Senhor é exultar no Deus da nossa salvação.
o profeta Abacuque, que viveu na mesma época do profeta Jeremias, ele diz assim: Senhor, eu ouvi falar da tua fama, eu tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, na nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo, e na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. E mais uns versículos mais abaixo, esse é o momento onde o profeta Jeremias e o profeta Abacuque, eles estavam vendo todas as suas esperanças indo embora. Eles viviam numa ameaça onde o povo de Israel seria conquistado pelos seus inimigos. Ele diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, Ele é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo e faz-me andar em lugares altos. Que essa seja a nossa oração. Vamos exultar no Deus da nossa salvação. Vamos colocar a nossa esperança completamente no Senhor. Sabe, no meio da sua tempestade, no meio dos seus momentos onde as suas emoções tomam o seu coração, esse é o seu momento de exultar no Senhor. Em Atos, do capítulo 16, versículo 23 a 25, conta essa história dizendo assim: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Sabe, talvez no momento mais difícil da sua dor, eu queria te convidar a exultar no Senhor. Talvez no momento onde as suas emoções mais começam a tomar conta do seu coração, por que você não levanta a sua voz e exulta no Deus da sua salvação? Essa é uma forma muito poderosa de nós demonstrarmos que nós colocamos a nossa confiança em Deus. E a última forma de nós colocarmos a nossa confiança em Deus é nós, ao estarmos unidos com Cristo Jesus, desfrutarmos da paz que Ele nos dá. Quando você escolhe se unir com Cristo Jesus, quando você escolhe estar onde Ele está, você começa a desfrutar a paz que somente Ele pode dar. Quando a gente olha para os discípulos, Jesus estava no mesmo barco que os discípulos, mas os discípulos não estavam com Jesus, porque Jesus estava descansando no meio daquela tempestade. Eu queria te convidar a colocar a sua fé completamente em Jesus, a você lembrar que Jesus está com você. Jesus sempre esteve com você no meio dessa tempestade. Talvez você já entregou demais o seu coração a certos tipos de sentimentos nessa estação. E eu queria te convidar, por que você hoje não decide unir o seu coração como nunca antes a Cristo Jesus, para que você possa experimentar a paz que somente Ele pode dar? Por que no meio dessa tempestade você não se rende completamente a Jesus? Sabe que em João, no capítulo 16, versículo 32 e 33, Jesus ele compartilha com os seus discípulos uma tempestade que eles estavam prestes a enfrentar. Jesus estava dizendo que eles iam estar sujeitos a todos os tipos de emoções, e Jesus fala assim: pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para a sua casa, e assim vão me deixar sozinho, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz.
No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Sabe, a palavra de Jesus para os seus discípulos foi: vocês vão enfrentar tempestades, vocês vão enfrentar emoções, vocês vão enfrentar todo tipo de sentimentos, mas eu quero que vocês lembrem de algo: por estarem unidos comigo, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio a emoções, vocês vão poder desfrutar da paz, porque eu venci o mundo, eu venci as tempestades, eu venci todos os tipos de sentimentos negativos. No nosso devocional que o nosso pastor Cris escreveu essa semana, o devocional Sob a Sombra, ele disse assim: Jesus, ele é a paz, ele é o príncipe da paz, e se nós formos a ele, a sua sombra vai cobrir as nossas vidas e vai produzir uma paz incompreensível para esse mundo. Por isso que é extremamente importante que nós não permitamos que o desespero roube a nossa paz, guie as nossas decisões ou limite as nossas vidas, porque ele venceu, nós também podemos vencer. Em um mundo cheio de problemas, desafios e tempestades, nós podemos encontrar a paz, porque a paz não é uma emoção, a paz é uma pessoa. A paz é Jesus, a nossa paz, ela enche o nosso coração por causa do nosso Salvador. Jesus, ele falou assim pra gente também em João no capítulo 14: não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. E no versículo 26 ele continua dizendo: porque o auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo que eu disse a vocês. Deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou. Eu não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos nem tenham medo. O convite que Jesus nos faz é, através do Espírito Santo, o nosso amigo, aquele que conforta o nosso coração, aquele que nos consola, aquele que nos ajuda a lembrar de todas as coisas que Jesus nos falou, que através do Espírito Santo nós possamos viver a paz que somente Jesus pode nos dar. E eu fico pensando se na sua jornada você em determinado momento já teve a oportunidade de tomar uma decisão íntima e pessoal de abrir o seu coração para Jesus, convidar Jesus para entrar na sua vida. Eu não sei se você já teve a oportunidade de colocar a sua fé completamente nele. Eu sei que às vezes a gente, por sermos humanos, acaba no meio de uma tempestade ou talvez em meio a tantos sentimentos, a gente acaba perdendo o foco daquilo que está diante de nós, mas por que você hoje não toma essa oportunidade, não aproveita essa oportunidade de colocar a sua fé na única pessoa que pode te trazer paz, que é o nosso Senhor Jesus? Colocar a sua fé naquele que deu a vida dele por você, naquele que se entregou completamente a você, para que você pudesse exatamente desfrutar da paz que ele pode nos dar. Em meio às nossas tempestades, em meio aos nossos sentimentos, vamos colocar a nossa fé no Senhor Jesus. E bem onde você está, se nesse momento você gostaria de tomar uma decisão, de acima das tempestades, acima de todos os sentimentos, você colocar a sua confiança em Jesus, colocar a sua fé em Jesus e pedir para Ele entrar na sua vida de uma vez por todas, ou se em determinado momento você tomou essa decisão e hoje você gostaria de reafirmar essa decisão, porque você acabou se distanciando e se esquecendo de Jesus ou da paz que Ele pode te dar, e hoje você quer essa paz de uma forma definitiva. Esse é o seu momento também. Eu queria te convidar, se você quer tomar essa decisão, queria te convidar a fazer essa oração comigo, a repetir as palavras dessa oração como um sinal dessa sua decisão, essa decisão que acontece no seu coração. Então, bem onde você está, se você quer tomar essa decisão, repita as palavras dessa oração comigo, onde você entrega o seu coração a Jesus. Jesus, eu hoje te peço, entra na minha vida, entra no meu coração, eu abro a minha vida para ti
E eu te peço perdão para os meus pecados, por um novo começo e por esperança para o meu futuro. Hoje eu declaro que Tu és a minha paz, que apesar das tempestades e apesar das emoções, eu escolho confiar em Ti. Muito obrigado, Jesus, pela Tua paz. Em Teu nome nós oramos. Amém. Uau! Muito obrigado por estar conectado com a gente. Eu espero que você tenha sido encorajado por essa palavra e eu oro para que você tenha uma semana incrível, desfrutando dessa paz que nós encontramos somente no nosso Salvador Jesus. Que Deus te abençoe. Uau, que mensagem impactante. Muito obrigado, Pastor Rafa. Cremos que Deus vai continuar trabalhando esse descanso que nós necessitamos em meio à tempestade. E se no final dessa reunião você fez aquela oração, entregando a sua vida para Jesus, abrindo o seu coração para Jesus, parabéns por essa decisão, é a melhor decisão que você poderia tomar. Nós temos aqui um link que está aparecendo na tela que você pode usar, entrar lá nesse link, colocar algumas informações que nos ajudarão como igreja a fazer essa caminhada com você. Nós temos um curso chamado Eu Decidi, que são 3 encontros onde você pode aprender mais a respeito da sua fé, continuar crescendo, fazer um zoom ali com os nossos pastores. É uma grande oportunidade que nós temos para fazer essa caminhada juntos. Então não perca essa oportunidade de se conectar com a gente. Muito bom, e a gente está cheio de expectativa para domingo que vem. A gente vai ter o privilégio de poder escutar dos nossos pastores aqui na América Latina, pastor Cris e Lúcia. São 2 mensagens diferentes, então te encorajo a estar se conectando no próximo domingo e também convidando pessoas para estarem conectadas conosco. E vai ser um dia super especial também, porque a gente vai estar tendo algo muito legal, Rafa. Sim, é algo que nós amamos fazer como igreja. Nós tiramos um momento para celebrar o voluntário do mês. Uma pessoa que representa todos os nossos voluntários. Isso que nós estaremos fazendo domingo que vem na reunião das 8h30. Se você puder estar junto conosco para celebrar esse momento, vai ser muito especial. E no final da reunião das 8h30, hoje a gente vai estar podendo ter o nosso After Church. É algo que a gente tem feito já há alguns domingos e é um momento onde a gente pode conectar através de uma live do nosso Instagram, da nossa conta Rio São Paulo, com pessoas da nossa casa, poder conversar um pouco da mensagem que a gente acabou de escutar, um pouco daquilo que a gente pode experimentar juntos nesse domingo e conhecer pessoas da nossa família. Igreja, foi incrível estar juntos nessa reunião, então que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e a gente se vê na próxima.